Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Moisés do UPM e eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês sobre o que vem aí no PMBOK sexta edição. O PMI recentemente ele liberou o Exposure Draft, né? Que é um documento onde você pode acompanhar as principais mudanças que estão ocorrendo no PMBOK na sexta edição e pode também contribuir na revisão deste documento. Aqui eu tenho o Exposure Draft Page, né, onde se eu clicar eu posso fazer o login como membro do PMI. É necessário você ser membro para poder contribuir e nesse sentido você tem acesso a essas informações. Então eu resolvi aqui compilar algumas das informações, não todas, tá? É sobre o que está vindo aí no PMBOK sexta edição. Para início de conversa, a primeira coisa talvez que a gente deve se perguntar, né, é como vocês sabem, a maioria de vocês sabe, conhece, que eu trabalho com preparação de candidatos para certificação PMP e CAPM. E, evidentemente, uma pergunta importante que a gente deve se fazer nesse caso é se você pretende se certificar PMP ou CAPM, em que essa mudança, no caso, ela vai afetar a sua vida. Eu queria enumerar algumas questões aqui, né, justamente que isso pode, de alguma forma, impactar na vida de algumas pessoas que pensam em obter uma dessas duas certificações. Primeira coisa é, os exames PMP e CAPM serão atualizados possivelmente no primeiro trimestre de 2018. Isso é uma previsão, ok? Pode às vezes acontecer do PMI adiar essa data, né, dar mais prazo para que as pessoas possam ainda buscar uma dessas duas certificações, utilizando como base o PMBOK quinta edição. Mas, em princípio, considerando o histórico de atualizações anteriores, a previsão é essa, primeiro trimestre de 2018. E com isso, né, surge no caso a necessidade de se atualizar sobre os novos conceitos, ok? Eu vou enumerar alguns conceitos, algumas das principais mudanças aqui no caso, e se você pretende buscar uma dessas certificações, e supondo, né, no caso que você faria a prova a partir do primeiro trimestre de 2018, você teria que se atualizar em relação a esses novos conceitos. Isso é essencial, ou seja, isso vai dar um pouco mais de trabalho para você, né, para conhecer esses novos conceitos. O que, né, no caso, a gente tem uma consequência, né, que tem um aumento de ansiedade, no caso, né, as pessoas começam a correr desenfreadas para poder buscarem a certificação antes que a mudança ocorra. E quando ocorrem as mudanças no exame, o resultado de aprovação pode não estar disponível imediatamente. Isso é uma coisa também que já aconteceu em versões anteriores, né, onde o exame sofreu uma mudança em função da atualização do PMBOK e devido a essa atualização pode acontecer, né, às vezes, de o resultado não ficar disponível imediato. Para quem já conhece o processo, sabe o seguinte, que quando você faz a prova do PMI, o resultado ele é instantâneo. Você termina de fazer a prova no computador, né, na hora que clica no botão de conclusão dessa etapa, o sistema ele processa o resultado e apresenta, no caso, na sua tela, a informação dizendo se você foi aprovado ou foi reprovado no caso. Então, nas primeiras semanas, possivelmente, né, após a mudança no exame, é comum, às vezes, ocorrerem o exame não ficar disponível imediato. Então, demora um tempo para você receber o resultado da sua aprovação. Outro aspecto importante também que a gente deve considerar é o seguinte, né, o que realmente impacta aí na sua vida. Navegantes de última hora, ou seja, as pessoas que sempre deixam para poder marcar a prova eh, aos 45 do segundo tempo, podem ter dificuldade de disponibilidade de agenda para fazer a prova do PMP ou CAPM no caso, justamente em função do aumento da procura. As pessoas deixam, né, principalmente o brasileiro, vai deixar tudo para a última hora e acaba que a gente às vezes não consegue agenda para poder fazer a prova. Eu já ouvi casos de pessoas que não conseguiram marcar a prova, tipo, deixaram para as últimas semanas
e não conseguiram marcar a prova, tiveram que marcar a prova para depois da mudança. Tá? E também, né, um fator comum que pode acontecer pode ocorrer aumento de preços de cursos preparatórios para essas certificações, PMP ou CAPM, né? Isso é lei de oferta e procura. Então, aumentando a procura, evidentemente, né, as empresas elas podem aumentar o preço em função dessa procura aumentada. Então, pessoal, enquanto eu gravava esse vídeo, eu lembrei de mais dois tópicos, resolvi dar um stop aqui e inserir esses dois assuntos também nessa abordagem aqui sobre se você pretende certificar PMP ou CAPM, em que isso afeta a sua vida. Vamos lá então, né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o motivo desse vídeo é justamente alertar em relação aos prazos para que você evite gastar mais dinheiro, sofrer ansiedade, estresse, justamente por deixar, né, essas questões para serem resolvidas na última hora. Não deixe tudo isso para a última hora, né? Aproveita que você tem tempo agora para poder resolver isso. Um dos aspectos importantes, né, que eu acabei de escrever aqui agora é o seguinte, que um candidato à prova do PMI ele pode levar, em média, 6 meses de estudo. Então, se você está buscando a certificação PMP ou CAPM, né, e quer começar agora, teoricamente você estaria preparado em 2017, né, e teria aí ao longo de 2017 todo para poder fazer a prova. É importante, no caso, lembrar, né, que a gente tem que ir para a prova confiante, sabendo do conteúdo, até mesmo porque é um investimento considerável e, portanto, a gente não pode se dar o luxo de ir mal preparado para fazer a prova e ser reprovado e ter que pagar novamente a taxa de exame. Então, olha aí, nós temos aí 6 meses para preparar e um ano aí para poder fazer a prova. Se na pior hipótese a gente for reprovado, a gente tem tempo para poder continuar estudando e tentar a prova novamente, ok? Então a hora é agora, nesse sentido. Outro aspecto é o seguinte, que o PMBOK sexta edição em português pode demorar um pouco mais para poder sair. Então a previsão do PMBOK sexta edição para o terceiro trimestre de 2017 é em inglês, né? Então, se você não tem o domínio pleno da língua para poder estudar na versão em inglês, você pode encontrar algum transtorno, ter algum transtorno em relação a esse fato, né, de não estar disponível imediatamente a versão em português. A previsão da versão em português possivelmente vai ser mais para o fim do ano que vem, ou então início do próximo ano, aproximadamente, seguindo meio que a lógica dos anos anteriores, né? Embora, tenha, né, pelo que eu tenho acompanhado, tem uma equipe muito boa trabalhando nas traduções e eles costumam ser muito rápidos para poder liberarem essas versões em português e em outras línguas também. Né? Então, esses são alguns aspectos importantes das razões pelas quais, né, eu busquei gravar esse vídeo para poder ilustrar, eu queria agora, né, no caso, ilustrar para vocês algumas das principais mudanças. Não são todas, tá? São algumas que mais me chamaram a atenção. Quem quiser detalhes posteriormente, eu vou, no final do vídeo, né, nessa publicação, eu vou disponibilizar o link de acesso, né, a essa página do PMI com todos os detalhes, ok? A primeira coisa é o seguinte, eu queria abordar com vocês sobre o que é o PMBOK, né? A maioria de vocês já deve conhecer, mas não custa lembrar, né, que o PMBOK ele significa Project Management Body of Knowledge, né? Ou, no caso, Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Perdão, é um padrão e um guia globalmente reconhecido para a profissão de gerenciamento de projetos, ok? O PMBOK ele funciona como a base para certificações dos exames do PMI, o PMP, o CAPM e diversas outras certificações. E existe um conceito por trás do PMBOK que diz o seguinte, né? A gente chama de guia de boas práticas. E o que significa isso? Significa que o conhecimento contido ali, né, nesse livro, ele é utilizado na maioria dos projetos a maior parte do tempo. E existe, no caso, um consenso sobre o seu valor, né? Ele é utilizado globalmente em diversas indústrias e em diversas empresas. Então, por isso que essa publicação ganhou destaque, né? Importância aí
para a área de gerenciamento de projetos. Então, nós estamos hoje na quinta edição, já indo para a sexta edição a partir do próximo ano, mas temos um histórico aí também de publicações anteriores, né, como é que foram aqui no caso. Nós tivemos na primeira edição, publicada em 87, depois a segunda edição demorou um bom tempo para poder sair, mas saiu lá no ano de 2000, e desde 2000, né, as edições têm sido liberadas aproximadamente de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, né, mais ou menos essa média aqui, sendo que a sexta edição prevista para o terceiro trimestre de 2017. Então, por que que é atualizado o PMBOK, né, mais ou menos nesse tempo de 4 em 4, 5 em 5 anos? Porque, né, o que acontece? Com o avanço das tecnologias, comunicação, isso cria uma necessidade de atualização mais rápida, né. Então, o objetivo aí dessas atualizações do PMBOK é justamente estar atualizado com as práticas de mercado, as tendências, nos dias de hoje em relação a gerenciamento de projetos. Nós vamos abordar aqui, por exemplo, a parte de práticas ágeis, né, que está presente também no PMBOK, vai estar disponível de forma mais enfática, né, nessa sexta edição. Então, como que vai funcionar a agenda de liberação do PMBOK sexta edição? Existem algumas etapas que serão concluídas, no caso, serão realizadas, que é o seguinte: vai ser liberado um rascunho em inglês no primeiro trimestre de 2017, depois, seguindo a agenda já divulgada, a versão final em inglês no terceiro trimestre de 2017. A versão em português está prevista para 2018, possivelmente no início de 2018, e as mudanças no exame PMP e CAPM também aí previstas para o terceiro trimestre de 2018. Pode ser, às vezes, que o PMI adie a, a mudança no exame, no caso, permitindo com que os candidatos façam a prova ainda na quinta edição do PMBOK, mas isso não é garantia, nós não temos nenhuma garantia em relação a isso. Em princípio, as datas são essas aqui no caso, certo? Bom, eu tenho aqui algumas informações gerais sobre as mudanças gerais, né, sobre alterações no PMBOK sexta edição, que é o seguinte: os capítulos foram reescritos, muitas informações importantes mantidas, refletindo o valor no caso da profissão, discussão ampliada sobre o papel do gerente de projetos também, isso no capítulo terceiro, está sendo dedicado, no caso, a abordar o papel e as competências do gerente de projetos, incluindo também, no caso aqui, o triângulo dos talentos, né. Esse aqui foi um conceito novo desenvolvido aí pelo PMI, em relação às habilidades necessárias para o profissional de gerenciamento de projetos. É importante a gente ressaltar que um profissional que trabalha com projetos, ele tem que ter habilidades técnicas, conhecer, né, da parte, né, das ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos, as facetas associadas com elaboração de estruturas analíticas de projeto, riscos, cronograma e diversos outros aspectos. Ele também tem que ter conhecimento das habilidades estratégicas e de negócios da organização, certo? E outro aspecto importantíssimo, habilidades de liderança. Né? Conduzir um projeto é lidar com pessoas e, portanto, a gente tem que ter o aspecto de liderança muito bem desenvolvido como profissionais de projetos, ok? Bom, isso aqui é alguns aspectos importantes sobre informações gerais. Outro aspecto que me chama muito a atenção são as estruturas organizacionais, certo? Eh, Bom, a maioria de vocês já conhece, sabe que as estruturas organizacionais dentro, né, do PMBOK é dividida em três categorias. Eu tenho a funcional, a matricial e a projetizada, sendo que a matricial também ela pode ser subdividida em outras três categorias, né? E vamos ter aí, no caso da sexta edição, a inclusão de novas estruturas que são essas. Eu tenho a orgânica, a multidivisional, a virtual e a híbrida também. Isso é um aspecto que impacta diretamente aí, nos tipos de estruturas organizacionais presentes no PMBOK a partir da sexta edição, certo? Bom, outro aspecto importante, práticas ágeis, né? A gente sabe que, aliás, né, o próprio PMBOK, o próprio PMI já sabe que o ágil
ele está sendo uma tendência mundial e isso está evidenciado na procura pela certificação PMI ACP, que é a certificação ágil do PMI, ok? É a certificação que mais tem crescido no PMI, embora a PMP é campeã, né, nós sabemos disso, mas devido a essas informações, as últimas publicações ocorridas no Pulse of the Profession, existe uma tendência mundial em relação à utilização de práticas ágeis e o PMBOK não poderia deixar essa informação de fora. Então, informações sobre práticas ágeis e outras práticas iterativas em cada área de conhecimento. Todas as áreas de conhecimento vai levar em consideração alguns aspectos associados com gerenciamento ágil, certo? Vamos lá, outras informações importantes. Tá, tem área de conhecimento nova, alguma área de conhecimento saiu fora? Não, né? Mas, na verdade, houve aí algumas alterações de nomes em 2 áreas no caso, né, foi adicionadas sessões introdutórias em cada área de conhecimento, das 10 áreas de conhecimento no caso, que envolve no caso, conceitos-chave, tendências e práticas emergentes, considerações de adaptação e abordagens para ambientes ágil, iterativos e adaptativos. Então toda a área de conhecimento sempre vai iniciar apresentando essas informações, né, que foram adicionadas aí à introdução de cada uma das áreas de conhecimento. Agora, quais áreas de conhecimento que tiveram nomes alterados no caso, né? Foram duas, né? Uma que é gerenciamento do tempo, a área de gerenciamento do tempo, e a outra que é gerenciamento dos recursos humanos. Gerenciamento do tempo passa a se chamar a partir da sexta edição como gerenciamento do cronograma, apenas uma pequena adequação aí de nomes, e gerenciamento dos recursos humanos passa a chamar gerenciamento dos recursos. Então essa área de conhecimento não vai se preocupar apenas com os recursos humanos, mas sim com os recursos como um todo, pessoas, materiais e equipamentos aqui no caso. Processos, né? Nós temos na quinta edição do PMBOK 47 processos e a partir da sexta edição esse número será ampliado para 49 processos, ok? Tem novos processos, tem processo que foi mudado de área e tem processo que foi demitido aí no caso e teve as suas funções aproveitadas em outros processos no caso. Quais são os novos processos? Os processos gerenciar o conhecimento do projeto, que está presente na fase de execução, né, na área de conhecimento de integração. Eu tenho um novo processo de implementar respostas aos riscos, também, né, na fase de execução, porém, né, na área de conhecimento de gerenciamento dos riscos. E eu tenho um processo de controlar recursos, que é de monitoramento e controle, que está presente aí no gerenciamento de recursos. Antes, né, no caso, o nome anterior seria gerenciamento dos recursos humanos, aqui no caso. Esses são os 3 processos novos incorporados ao PMBOK sexta edição. No caso, né, o processo que mudou de departamento aqui no caso, né, que é o processo estimar recursos das atividades. Ele continua no grupo de planejamento, porém, no caso, agora ele vai passar para a área de recursos ao invés de gerenciamento do cronograma, certo? E qual que é o processo que foi demitido? Foi o processo encerrar as aquisições. Ele, no caso, foi removido e o trabalho que era feito nesse processo foi alocado, no caso, em controlar as aquisições e encerrar o projeto ou a fase. Então, esse aqui é o impacto principal associado com os processos, né, do PMBOK passa de 47 para 49, são 3 novos processos, um é realocado de área, o outro é demitido aqui no caso, e eu tenho outros processos que tiveram uma breve mudança de nome aqui no caso, né. Então deixa eu mostrar para vocês, o processo, por exemplo, realizar a garantia da qualidade, vai passar a chamar gerenciar a qualidade, o processo planejar o gerenciamento dos recursos humanos, vai ser planejar o gerenciamento dos recursos, seguindo a mesma lógica lá, né, da área de conhecimento, que vai chamar gerenciamento dos recursos, controlar as comunicações, riscos,
e controlar o gerenciamento das partes interessadas, né, tem uma mudança aqui na palavra controlar. Eu vou ter monitorar as comunicações, monitorar os riscos e monitorar o engajamento das partes interessadas. Também a palavra gerenciamento, em se tratando de partes interessadas, foi alterada para engajamento. Planejar o gerenciamento das partes interessadas passou para planejar o engajamento das partes interessadas. Então, esses são os processos que tiveram seus nomes alterados aqui no caso, ok? Bom, assim, é um resumo geral sobre as principais mudanças aí que tivemos, que vamos ter, né, no PMBOK sexta edição. Como já mencionado, o draft para comentários, para poder você dar uma sua contribuição em relação ao PMBOK sexta edição, ele está aberto. Você pode lá colaborar desde que você seja membro do PMI. É uma obrigação, no caso, é mandatório, no caso, para você ter acesso a esse documento, você ser membro do PMI. Eu tenho, para você receber conteúdos gratuitos sobre os exames PMP e CAPM, se você está pensando em estudar para essas certificações, eu recomendo vocês acessarem, né, a minha página upm.com.br, né? Lá, inclusive, tem alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo. Você pode ir lá e pegar esses materiais. E também, né, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, né? E lá também eu sempre estou postando algum conteúdo, algum vídeo aí associado a diversos temas para quem está buscando a certificação PMP ou CAPM. Então vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e vamos nos falando. Um abraço e até logo, hein?